Quando falamos em viver uma vida mais serena e consciente, muitas vezes somos levados a acreditar que isso depende de grandes conquistas externas ou de transformações radicais no modo como o mundo nos trata. Mas, se olharmos com atenção, perceberemos que os antigos estoicos sempre apontaram para dentro de nós mesmos como a verdadeira chave de mudança. Não se trata de controlar os ventos que sopram lá fora, mas de aprender a ajustar as velas internas, direcionando o barco da nossa mente de maneira sábia, firme e sem pressa. Essa forma de pensar pode soar simples, até mesmo óbvia, mas basta observarmos nossa rotina diária para entender como nos perdemos em detalhes pequenos, em expectativas irreais e em cobranças que muitas vezes não vêm de nós, mas de um padrão coletivo que nos empurra para a pressa e para a comparação constante. E é aqui que o estoicismo, mais do que uma filosofia antiga, surge como um mapa de vida que não envelhece. Imagine uma pessoa comum de hoje, alguém que atravessa uma cidade barulhenta, com compromissos se acumulando no celular, pressões no trabalho e, ao mesmo tempo, aquela cobrança silenciosa de parecer feliz nas redes sociais. Esse indivíduo acredita que sua ansiedade está ligada às circunstâncias externas. O trânsito, os prazos, os olhares dos outros. Mas, se escutasse um conselho vindo de Marco Aurélio, ouviria algo muito diferente. A vida é o que os pensamentos fazem dela. Essa frase, aparentemente breve, contém uma força transformadora que atravessa séculos. O que Marco Aurélio está nos lembrando é que não são os fatos que definem nossa experiência, mas a maneira como escolhemos interpretá-los. Esse é o início de todo o aprendizado estoico. Não é o barulho que me causa incômodo, é o significado que eu atribuo a ele. Não é o atraso que me irrita, mas a minha expectativa de que o mundo deveria seguir meu ritmo. No cotidiano, essa visão pode ser colocada à prova em situações triviais, como quando alguém faz um comentário ríspido. Em vez de reagirmos no calor da emoção, o que raramente traz clareza, o estoico propõe uma pausa. Não uma pausa vazia, mas um espaço de silêncio interno em que a pergunta se torna essencial. O que está sob meu controle aqui? Ao perceber que não podemos controlar o tom do outro, mas podemos controlar a forma como absorvemos aquilo, abrimos espaço para uma resposta mais lúcida. Esse gesto, aparentemente pequeno, muda todo o rumo da experiência. Em vez de acumular mágoas ou explodir, a pessoa pode decidir não se deixar arrastar pelo impulso. Isso é um ato de liberdade real. E liberdade é uma palavra que merece atenção. Quantas vezes acreditamos estar livres apenas porque podemos escolher o que vestir, o que comer ou para onde viajar? Mas internamente estamos aprisionados pelas opiniões alheias, pela necessidade de reconhecimento, pela insegurança diante do erro. O estoicismo redefine a liberdade como o domínio sobre nós mesmos. Não se trata de eliminar emoções, afinal, sentir faz parte da condição humana, mas de não sermos escravizados por elas. A raiva pode surgir, o medo pode se apresentar, a tristeza pode bater à porta, mas temos a possibilidade de não entregar o leme da vida a esses estados passageiros. É como se dentro de cada um houvesse um observador silencioso que pode escolher como reagir. Cultivar esse observador é treinar a verdadeira liberdade. Uma das práticas que ajudam nesse processo é o exercício da contemplação diária. Os estoicos tinham o hábito de refletir, todas as noites, sobre os acontecimentos do dia. Não se tratava de julgar-se com dureza, mas de observar com sinceridade, onde perdi o controle, onde agi em harmonia com meus valores. Essa prática, quando transportada para a atualidade, pode ser feita em um caderno simples, em uma nota no celular ou até mesmo mentalmente, antes de dormir. O valor está em cultivar a consciência de que cada dia
é um campo de treino, e não um palco onde precisamos mostrar perfeição. A repetição desse hábito cria um refinamento natural na forma de viver. Com o tempo, vamos reagindo de maneira diferente às mesmas situações. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque nosso olhar amadureceu. Outra imagem poderosa é a do arqueiro que prepara o disparo. O estoico diria que sua responsabilidade é mirar da melhor maneira possível, cuidar da posição do arco e da flecha, mas jamais pode controlar o vento ou o movimento inesperado do alvo. Se ele deposita toda a sua paz apenas no acerto, viverá frustrado. Mas se encontra satisfação no ato de disparar com excelência, entenderá que fez o que estava ao seu alcance. Essa metáfora nos ajuda a perceber como investimos energia em áreas que jamais estarão sob nosso poder. Muitas vezes, sofremos não pelo que nos acontece, mas pelo desejo de controlar o incontrolável. Quando soltamos esse peso, uma leveza diferente toma conta. Não significa desistir, mas compreender que cada esforço tem limites naturais e que aceitar esses limites é maturidade, não fraqueza. Se transportarmos essa visão para o dia a dia, perceberemos que até mesmo as tarefas mais comuns se tornam um campo de prática estoica. A fila longa no mercado deixa de ser apenas um incômodo e se torna um convite à paciência. A crítica inesperada deixa de ser um ataque pessoal e se transforma em um espelho para testar nossa serenidade. O silêncio de alguém que não responde mensagens pode ser visto não como desdém, mas como oportunidade de exercitar a autonomia emocional. São nesses momentos, aparentemente banais, que a filosofia ganha corpo. Não é nos grandes discursos, mas nas escolhas discretas que se constrói uma vida guiada pela sabedoria. Há também o papel da gratidão como chave para reorientar a mente. Enquanto a pressa nos faz olhar para o que falta, a gratidão nos devolve ao que já existe. Os estoicos não falavam de gratidão como moda de autoajuda, mas como postura existencial. A cada manhã, ao abrir os olhos, já temos diante de nós um presente incalculável, a oportunidade de mais um dia. Ao lembrar disso, muitas reclamações perdem força. Essa prática não elimina os desafios, mas muda o terreno em que eles se apresentam. Uma dificuldade enfrentada com gratidão é diferente de uma dificuldade enfrentada com amargura. No fundo, o que o primeiro contato com o estoicismo nos ensina é que somos mais fortes e mais livres do que acreditamos. Não precisamos esperar que o mundo se torne perfeito para encontrarmos paz. Podemos começar agora com o que temos, onde estamos. Essa é a beleza e a responsabilidade da filosofia. Mostrar que a vida não é algo que acontece distante, mas algo que pulsa a cada instante dentro de nós. Quando pensamos em silêncio, geralmente imaginamos apenas a ausência de som. Mas no estoicismo, o silêncio não é vazio, ele é cheio de significado. É nesse espaço de quietude que conseguimos ouvir não apenas o mundo ao redor, mas também o que acontece dentro de nós. Vivemos em uma época em que tudo grita por atenção. Notificações, anúncios, vozes, compromissos, e no meio desse turbilhão, o silêncio se transforma em um ato de resistência. Optar por silenciar não é fugir, é escolher deliberadamente recuperar a clareza. É dar um passo atrás para observar com lucidez antes de agir. Marco Aurélio já nos lembrava que, se você se perturba com algo externo, não é isso que o incomoda, mas o seu julgamento a respeito. O silêncio é a pausa que nos ajuda a perceber esse julgamento antes que ele nos domine. Imagine alguém em uma reunião, onde todos falam ao mesmo tempo, tentando impor ideias, elevar a voz, disputar espaço. No meio desse cenário, a pessoa que permanece em silêncio, observando atentamente, adquire uma vantagem invisível.
Enquanto os outros gastam energia tentando se sobrepor, quem escuta ganha informações valiosas, entende nuances, percebe intenções. O silêncio se torna uma forma de estratégia, quase como um escudo invisível que protege da precipitação. Ao final, quando decide falar, sua voz ressoa com mais impacto justamente porque foi usada com economia. É como se cada palavra tivesse mais peso, pois não veio para preencher o espaço, mas para somar algo essencial. Mas o silêncio não serve apenas para momentos de confronto ou tomada de decisão. Ele é também uma ferramenta de disciplina pessoal. Quando escolhemos ficar em silêncio, não estamos apenas evitando conflitos, estamos treinando o domínio sobre nossos impulsos. Muitas vezes, falar rápido é um reflexo da ansiedade ou do desejo de ser reconhecido. Ao calar, estamos educando o ego, mostrando a ele que não precisamos provar nada a cada instante. Esse autocontrole se estende para outras áreas. A disciplina no falar fortalece a disciplina no agir. É como um músculo que se exercita e se expande, refletindo em escolhas mais conscientes em diferentes partes da vida. Outro aspecto essencial do silêncio é que ele nos conecta com uma forma de atenção plena. Ao não reagirmos de imediato, abrimos espaço para perceber o cenário com maior profundidade. É como se a vida fosse um rio em constante movimento e, em vez de pularmos imediatamente na correnteza, ficássemos um tempo na margem, observando o fluxo, entendendo a direção, sentindo a força da água antes de dar o mergulho. Esse hábito nos protege contra decisões impulsivas e nos ajuda a alinhar ações com valores mais profundos. O silêncio, nesse sentido, é um antídoto contra a pressa. A pressa, aliás, é uma das maiores inimigas da clareza. Corremos tanto para chegar a algum lugar que esquecemos de questionar se esse lugar realmente importa. Muitos se orgulham de serem velozes, de resolverem as coisas rapidamente, mas esquecem que rapidez sem reflexão muitas vezes leva ao erro. Um passo dado com calma pode valer mais do que 10 passos apressados. É o silêncio que nos dá esse tempo de avaliar, de respirar antes de decidir. Ao cultivá-lo, deixamos de ser reféns da urgência e passamos a ser donos do ritmo. Além disso, o silêncio nos ensina algo que poucos praticam: a escuta ativa. Não se trata apenas de ouvir palavras, mas de compreender emoções, de perceber intenções, de captar o que não é dito. Um olhar, uma pausa, uma hesitação dizem tanto quanto frases inteiras. Ao silenciar, oferecemos ao outro um espaço de confiança para se expressar. Esse gesto, embora simples, transforma relacionamentos. Muitas vezes, não precisamos de respostas imediatas, mas de alguém que saiba escutar de verdade. O silêncio se torna, assim, uma forma de generosidade. É curioso notar como, ao longo da história, pessoas que marcaram épocas sabiam usar o silêncio como ferramenta. Não era a verborragia que impressionava, mas a sabedoria de falar apenas quando necessário. Um governante que responde com calma, um mestre que observa antes de ensinar, um amigo que escuta antes de aconselhar, todos demonstram a força do silêncio. O estoicismo nos convida a adotar essa prática como parte da vida cotidiana, não apenas como uma técnica, mas como uma forma de ser. Claro, o silêncio também incomoda. Ele expõe ansiedades, revela impaciência, confronta a necessidade de preenchimento constante. Para muitos, ficar em silêncio é desconfortável porque obriga a olhar para dentro e nem sempre gostamos do que encontramos ali. Mas é justamente nesse desconforto que está a oportunidade de crescimento. Ao encarar os pensamentos que surgem, ao lidar com inquietações internas, fortalecemos a mente para enfrentar o mundo externo. O silêncio se torna, assim, um espelho que mostra nossas fraquezas e, ao mesmo tempo, nossa capacidade de transformá-las em força. Ao integrar o silêncio à rotina,
Não é preciso buscar momentos longos ou rituais complicados. Basta pequenas práticas, como respirar fundo antes de responder a uma provocação, caminhar sem fones de ouvido por alguns minutos, ou simplesmente observar o ambiente sem a necessidade de comentar. Esses instantes acumulados criam uma mente mais estável e um coração mais sereno. E aqui chegamos a um ponto fundamental. O silêncio não é a ausência de ação, mas preparação para uma ação mais consciente. Ele nos coloca em estado de prontidão, como o arqueiro que respira antes de soltar a flecha. Ele nos lembra de que nem sempre precisamos ser os primeiros a reagir, que esperar pode ser a estratégia mais sábia, que observar pode nos poupar de erros e nos abrir portas que a pressa jamais abriria. E agora que você já mergulhou comigo nessa reflexão sobre o silêncio e seu poder transformador, quero fazer um convite. Se você sente que esses ensinamentos fazem sentido e deseja continuar explorando o estoicismo e outras formas de viver com mais clareza e equilíbrio, aproveite este momento para se inscrever no canal. Mas não apenas isso. Deixe nos comentários uma situação em que o silêncio mudou a forma como você lidou com algo. Pode ter sido numa conversa difícil, numa escolha importante ou até num simples gesto do dia a dia. Compartilhe, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas que também estão buscando mais serenidade. Aqui, a ideia é criar uma comunidade de troca real, onde cada história conta e cada aprendizado soma. A coragem de viver como se já tivesse perdido tudo. Há um ensinamento profundo dentro do estoicismo que soa paradoxal à primeira vista, viver como se já tivéssemos perdido tudo. Para muitos, isso pode soar pessimista, até derrotista, mas o que os sábios estoicos queriam nos mostrar é justamente o contrário. Ao imaginar que já não possuímos aquilo que valorizamos, seja a posição social, os bens, as pessoas queridas ou até mesmo a própria vida, passamos a nos relacionar com cada instante com mais presença, com mais gratidão e sem a ânsia desesperada de querer segurar aquilo que inevitavelmente não está em nosso controle. Pense por um momento em como seria acordar e considerar que a sua casa, seus livros, seus projetos já não lhe pertencem. Ao abrir os olhos e perceber que eles ainda estão ali, o coração se enche de um alívio profundo. E essa sensação muda a forma como você atravessa o dia. Marco Aurélio dizia em suas meditações que deveríamos viver como se cada manhã fosse a última e, ao mesmo tempo, como se tivéssemos toda uma vida pela frente. Essa aparente contradição, na verdade, revela uma sabedoria prática. Quando deixamos de temer a perda, conquistamos a verdadeira coragem para viver. E essa coragem não se limita a enfrentar grandes batalhas ou momentos de crise. Ela se manifesta nas pequenas coisas. É a coragem de não responder a uma provocação, a coragem de pedir desculpas quando erramos, a coragem de recomeçar depois de uma queda, mesmo quando ninguém acredita em nós. É o tipo de bravura que não depende de aplausos nem de testemunhas, porque nasce de dentro, da clareza de que nada externo pode roubar a integridade de quem escolhe agir com virtude. Outro ponto poderoso é entender que o medo da perda paralisa mais do que a própria perda em si. Quantas vezes deixamos de tentar um novo caminho porque tememos fracassar? Quantas vezes nos escondemos de uma oportunidade por receio do julgamento alheio? Ao viver como se já tivéssemos enfrentado a derrota, descobrimos que ela não é tão devastadora quanto imaginávamos e que o peso maior estava no fantasma do medo. Epicteto ensinava que os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm sobre elas. Quando aceitamos que a perda faz parte da natureza, a vida se torna mais leve, e o que antes parecia insuportável passa a ser apenas um degrau na jornada.
Essa prática também amplia o horizonte da liberdade. Quem vive como se já não tivesse nada a perder, não precisa fingir, não precisa se moldar às expectativas de outros, não precisa se curvar diante da pressão do status. É como se um fardo invisível fosse retirado dos ombros, permitindo que cada decisão seja feita não pelo medo da reprovação, mas pelo alinhamento com aquilo que realmente acreditamos ser correto. Isso é libertador porque nos aproxima da autenticidade. E a autenticidade é um dos pilares que sustentam a verdadeira tranquilidade. Se você refletir sobre isso, verá que há algo revolucionário em simplesmente se sentar em silêncio e se imaginar sem nada, apenas com sua própria consciência. Esse exercício não é para alimentar desespero, mas para cultivar clareza. É um treino de desapego que fortalece a alma, como se fosse uma academia invisível da mente. Assim como o corpo precisa de esforço físico para ganhar força, o espírito precisa de exercícios de imaginação para se tornar resiliente diante das inevitáveis mudanças da vida. Por isso, a coragem de viver como se tudo já tivesse sido perdido não nos torna insensíveis, mas sim mais presentes, mais atentos, mais capazes de valorizar o que está ao alcance. É um convite a trocar a angústia da posse pela alegria da experiência. É um chamado para olharmos o mundo não como algo que devemos agarrar com medo, mas como uma dádiva momentânea, um empréstimo precioso que merece ser vivido em plenitude. O silêncio como escudo e espada. O silêncio, no estoicismo, não é apenas ausência de palavras, mas uma escolha consciente de como e quando usar a voz. Em um mundo que valoriza respostas rápidas, opiniões instantâneas e reações impulsivas, aprender a calar-se pode parecer estranho, até desconfortável. Mas os estoicos enxergavam no silêncio uma forma de disciplina mental, uma arma que tanto protege quanto ataca. Protege porque evita que falemos o que não deve ser dito, palavras que não podem mais ser retiradas, e ataca porque desarma o outro, deixando-o sem combustível para o conflito. Imagine uma discussão em que alguém busca provocar você, esperando gritos, justificativas ou defesas. O silêncio, nesses momentos, é mais poderoso do que qualquer contra-argumento. Ele desconcerta, quebra o ritmo da disputa, força o outro a lidar com a própria agitação. Sêneca nos lembra que a raiva, se não for contida, é mais prejudicial do que a própria causa que a gerou. Ao ficar em silêncio, não estamos nos omitindo, mas preservando a dignidade da nossa energia, decidindo que não vale a pena desperdiçá-la em batalhas inúteis. Ao mesmo tempo, o silêncio também pode ser espada, porque permite que observemos o cenário com clareza antes de agir. Muitas vezes, falar cedo demais é como atacar sem conhecer o terreno. Arriscado, impetuoso e quase sempre ineficaz. Quando silenciamos, criamos espaço para que a razão se manifeste, para que a mente encontre a melhor resposta, ou até perceba que a melhor resposta é não responder. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia para si mesmo que nada deveria ser feito sem refletir se era de fato necessário. Essa pausa consciente é a essência do silêncio estoico. Além de ser uma prática social, o silêncio é também um exercício interior. Estamos tão habituados ao barulho externo, notificações, opiniões, comparações, que esquecemos o ruído interno, pensamentos ansiosos, julgamentos constantes, preocupações repetitivas. Cultivar silêncio significa também aprender a observar esses movimentos internos sem se deixar dominar por eles. É a prática da atenção, da consciência de que nem todo pensamento precisa virar ação ou discurso. Essa habilidade de domesticar o fluxo interno é uma das maiores conquistas de quem busca serenidade. Outro aspecto interessante é que o silêncio nos aproxima da escuta verdadeira. Falar menos abre espaço para ouvir mais.
E ouvir com atenção é um ato de respeito profundo, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Em vez de reagir de imediato, passamos a perceber nuances nas palavras, intenções escondidas, fragilidades que não seriam vistas em meio ao barulho. O silêncio, portanto, é também uma ponte, uma forma de construir relacionamentos mais sólidos, baseados na compreensão e não apenas na disputa de argumentos. Vale lembrar que o silêncio não é covardia nem submissão, é escolha. Há momentos em que o silêncio é necessário para proteger a paz, e outros em que quebrá-lo com firmeza é o que exige a virtude. O segredo está em discernir. Ao praticar o silêncio consciente, deixamos de ser marionetes das emoções e passamos a ser diretores da nossa própria narrativa. O silêncio é uma forma de autocontrole que não reprime, mas transforma a energia que seria gasta em explosões em força criativa para seguir adiante. Praticar isso no dia a dia não exige isolamento nem rituais complicados. É possível começar em situações pequenas, uma crítica no trabalho, um comentário atravessado em família, um trânsito caótico. Nesses momentos, em vez de reagir de imediato, experimente segurar a resposta por alguns segundos, respirar fundo e avaliar se o que você diria acrescentaria algo de bom ou apenas alimentaria o caos. Essa pequena prática, repetida inúmeras vezes, vai moldando o caráter e trazendo uma sensação de poder silencioso que ninguém pode roubar. A liberdade de agir sem medo do olhar alheio. Viver preocupado com o que os outros pensam é como carregar correntes invisíveis. Cada gesto passa a ser moldado pelo julgamento externo. Cada escolha é filtrada pelo receio de desaprovação. E o resultado é uma vida que não nos pertence totalmente. Os estoicos entendiam que essa prisão psicológica era uma das maiores causas de sofrimento humano, porque transferimos nosso poder para mãos alheias, esquecendo que a única opinião que realmente importa é a que se alinha à nossa consciência virtuosa. Epicteto alertava que, se você busca agradar a todos, inevitavelmente se tornará escravo de todos. A liberdade autêntica começa quando deixamos de viver como atores num palco que busca aplausos constantes e passamos a ser autores do nosso próprio roteiro. Isso não significa ignorar as pessoas ou desrespeitar laços sociais, mas aprender a colocar limites saudáveis entre o que é nosso dever e o que é apenas expectativa alheia. Quando o senso de integridade se torna bússola, os julgamentos deixam de ser algemas e passam a ser apenas ruídos distantes. Essa libertação exige coragem. Desde cedo, muitos de nós fomos ensinados a buscar aprovação. Notas altas na escola, reconhecimento no trabalho, elogios nas redes sociais. E não há mal em receber reconhecimento, o problema é transformar isso em dependência. A dependência da aprovação é como uma sede que nunca se sacia. Quanto mais bebemos, mais sentimos falta. O antídoto estoico é claro: agir pelo que é correto, não pelo que é popular. Marco Aurélio dizia a si mesmo que se a virtude é possível, então não há razão para hesitar. Na prática, viver sem medo do olhar alheio nos dá espaço para experimentar, errar, recomeçar. Quantas ideias ficam engavetadas porque tememos o ridículo? Quantos projetos não nascem porque antecipamos a crítica? Ao soltar essa necessidade de agradar, abrimos caminho para uma vida mais criativa, autêntica e, paradoxalmente, mais respeitada. Isso porque a verdadeira admiração nasce não de quem tenta agradar a todos, mas de quem vive com coerência e firmeza, mesmo diante da desaprovação. Outro ponto importante é que o olhar alheio nunca é totalmente justo. Cada pessoa projeta em nós seus próprios medos, expectativas e frustrações. Não é possível controlar essas projeções, e tentar fazê-lo é um esforço inútil que apenas drena nossa energia. Quando compreendemos isso, passamos a enxergar os julgamentos como reflexos do outro,
não como definições de quem somos. Esse deslocamento muda tudo. Deixamos de reagir com raiva ou ansiedade e passamos a observar com serenidade, quase como quem assiste a uma peça de teatro sem se deixar envolver pelo enredo. Viver sem medo do olhar externo é, em última análise, viver em harmonia com a natureza. A natureza nos convida a sermos aquilo que somos, não cópias de expectativas passageiras. A árvore não pede permissão para crescer em direção ao sol. O rio não consulta opiniões antes de seguir seu curso. Da mesma forma, nossa vida ganha força quando paramos de lutar contra quem somos para atender padrões que nunca se satisfazem. Essa é a verdadeira independência. Caminhar no ritmo da própria consciência, sabendo que a paz interior vale mais do que qualquer aplauso ruidoso. Transformando obstáculos em oportunidades. A vida raramente segue o roteiro que imaginamos. Planos são interrompidos, expectativas não se cumprem e desafios surgem de forma inesperada. A abordagem estoica diante desses obstáculos é radicalmente diferente da reação comum. Em vez de reclamar ou se desesperar, o estoico aprende a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. A chave está, portanto, na interpretação. A mesma situação pode paralisar alguém e fortalecer outro. Para aplicar isso, é preciso desenvolver uma mentalidade que vê valor em cada experiência, inclusive nas mais dolorosas. Imagine que você enfrenta um projeto que fracassou ou uma perda inesperada. A reação instintiva é resistir, culpar, sentir raiva ou tristeza profunda. Mas a perspectiva estoica sugere um passo a mais. Perguntar-se mesmo em silêncio: o que posso aprender com isso? Que virtude posso exercitar aqui? Cada desafio, então, se transforma em uma ferramenta de aprimoramento pessoal. Marco Aurélio, em suas meditações, enfatiza a importância de aceitar o inevitável e agir com retidão dentro do que está ao nosso alcance. Obstáculos não são punições, mas testes que nos ensinam a perseverar, a manter a calma, a reforçar nossa disciplina e a desenvolver paciência. Esse conceito não é abstrato. Quando aplicado no cotidiano, vemos que situações frustrantes no trabalho, discussões em relacionamentos ou contratempos financeiros podem se tornar professores silenciosos. O segredo é não reagir de forma automática, mas observar, refletir e escolher conscientemente nossa resposta. Outro aspecto essencial é a adaptação. A vida é fluida e a rigidez mental é inimiga da resiliência. Os estoicos compreendem que resistir a tudo é inútil. O que importa é cultivar a flexibilidade interna. Obstáculos inesperados podem alterar nosso caminho, mas não precisam alterar nosso caráter. É a diferença entre perder uma batalha e perder a guerra. Manter a integridade e a serenidade diante de circunstâncias adversas garante que a vitória final seja nossa, mesmo que o resultado imediato pareça desfavorável. Transformar dificuldades em oportunidades também fortalece a autoconfiança. Quando superamos um desafio sem nos entregar ao desespero, aprendemos que somos capazes de lidar com situações complexas. Esse conhecimento interno se torna um recurso infinito, que não depende de fatores externos. Com o tempo, passamos a esperar obstáculos com menos medo e mais curiosidade, encarando-os como exercícios práticos de desenvolvimento pessoal. Um exercício prático para começar é registrar pequenas adversidades diárias e refletir sobre elas à noite. O que esta situação me ensinou? Como posso agir melhor da próxima vez? Esse hábito cria um ciclo de aprendizado contínuo e ajuda a internalizar a ideia de que cada dificuldade carrega dentro de si uma oportunidade. Em vez de ver contratempos como inimigos, passamos a vê-los como aliados no caminho da sabedoria. E aqui vem um momento importante de interação.
Se você está acompanhando até agora, faça uma pausa e pense em um desafio recente que tenha enfrentado. Como você poderia reinterpretá-lo para extrair aprendizado ou força? Compartilhe sua experiência nos comentários. Queremos criar um espaço onde cada história inspire outras pessoas a transformar dificuldades em oportunidades. A ideia é gerar uma comunidade de reflexão prática, onde cada leitor se torna também um professor e aprendiz. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento ideal. Não de forma insistente, mas porque o conteúdo que estamos construindo juntos só cresce quando temos você na nossa comunidade. Inscrever-se garante que você não perca os próximos blocos, que vão explorar ainda mais técnicas estoicas para viver com calma, foco e coragem. E ao compartilhar sua experiência, você ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas em seus desafios, fortalecendo um ciclo de aprendizado coletivo que vai muito além do vídeo. Disciplina pessoal e autocontrole. A disciplina pessoal é a fundação sobre a qual construímos uma vida plena e equilibrada. Sem ela, mesmo os melhores planos e intenções se perdem diante das distrações e dos impulsos momentâneos. Para os estoicos, a disciplina não é um fardo, mas um instrumento de liberdade. Ao controlar nossos desejos e emoções, não somos mais reféns das circunstâncias externas. Epicteto nos lembra que ninguém pode ferir você sem sua permissão. Essa permissão surge justamente quando abandonamos o autocontrole e deixamos nossas reações serem ditadas pelo que acontece fora de nós. O autocontrole não significa suprimir emoções ou viver de forma mecânica. Pelo contrário, é reconhecer sentimentos, entendê-los e, em seguida, decidir conscientemente como agir. Imagine que alguém o ofende ou tenta provocá-lo. A reação instintiva é devolver a agressão ou se sentir abalado. Um estoico experimentado, entretanto, respira, observa a situação e responde de maneira racional, preservando sua integridade e dignidade. Essa prática diária transforma pequenos momentos em exercícios de fortalecimento interior. Um método eficaz para cultivar disciplina é estabelecer pequenas metas e cumpri-las consistentemente. Por exemplo, acordar cedo, dedicar tempo para estudo ou prática de habilidades, manter a organização do ambiente ou controlar hábitos alimentares e digitais. Cada ação bem-sucedida, mesmo que simples, reforça a sensação de domínio sobre si mesmo. Com o tempo, hábitos positivos se tornam automáticos e a mente ganha espaço para decisões mais complexas e importantes. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra que o maior inimigo da disciplina não está nos outros, mas em nós mesmos. A maior parte do que existe na vida é perda de tempo, pois nos deixamos dominar por desejos inúteis e pensamentos fúteis. Esse alerta nos ensina que manter foco e autocontrole exige vigilância constante e prática deliberada. Não é algo que surge de repente, mas sim o resultado de pequenas escolhas repetidas diariamente. Outro aspecto relevante é a gestão do tempo e da atenção. O estoico sabe que seu recurso mais precioso é a vida e que desperdiçá-la em preocupações fúteis, conflitos desnecessários ou distrações permanentes é prejudicar a própria existência. A disciplina, então, inclui a capacidade de dizer não ao que não agrega valor, mantendo-se firme no que realmente importa. Esse discernimento cria uma vida mais leve, produtiva e com maior clareza de propósito. Praticar autocontrole também fortalece os relacionamentos. Quando conseguimos moderar impulsos, reagir sem raiva e ouvir com atenção, nos tornamos mais confiáveis e respeitados.
A disciplina pessoal, portanto, não se restringe a benefícios internos, mas reverbera positivamente no mundo ao nosso redor, criando harmonia e cooperação. Um exercício prático é registrar durante uma semana momentos em que você cedeu a impulsos que poderiam ter sido controlados. Ao final, reflita sobre como poderia ter reagido de forma mais consciente e qual seria o impacto positivo dessa escolha. Pequenos ajustes dessa natureza, acumulados ao longo do tempo, têm o poder de transformar completamente sua vida e sua maneira de enfrentar desafios. Ao chegar a este ponto do vídeo, quero propor algo diferente. Pense em uma situação recente em que você perdeu o controle ou cedeu a um impulso. Nos comentários, compartilhe essa experiência, mas também explique como poderia aplicar a disciplina estoica para transformá-la em aprendizado. Esse tipo de interação ajuda a criar uma comunidade viva, onde histórias reais inspiram outros a agir com consciência e foco. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora de forma tranquila, sem pressão. Aqui, nosso objetivo é construir juntos um espaço de crescimento e reflexão, e sua presença faz toda a diferença. Cada comentário, cada história compartilhada, acrescenta valor à comunidade e fortalece todos que participam. Coragem e enfrentamento do medo. A coragem, na visão estoica, não é ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente mesmo diante dele. Muitos confundem coragem com bravura impulsiva, mas a verdadeira coragem é deliberada, consciente e fundamentada na razão. Marco Aurélio nos lembra que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela, e isso inclui a maneira como enfrentamos nossos medos. O estoico compreende que o medo é natural, mas ele não deve ditar nossas escolhas ou limitar nosso potencial. Para desenvolver a coragem, é fundamental primeiro reconhecer e compreender os medos que nos afligem. Medo do fracasso, da rejeição, do desconhecido ou até da própria morte são universais, mas quando observados com atenção e racionalidade, perdem grande parte de seu poder. Um exercício prático é listar esses medos e, ao lado de cada um, escrever ações possíveis para enfrentá-los ou minimizá-los. Esse simples ato transforma ansiedade em ação e confusão em clareza. Outro ponto importante é diferenciar riscos calculados de ações impulsivas. O estoico corajoso não busca perigo por adrenalina ou reconhecimento. Ele age com discernimento, priorizando decisões alinhadas com valores e princípios. Por exemplo, em vez de evitar um conflito necessário por medo da opinião alheia, ele enfrenta a situação com firmeza e honestidade, buscando soluções construtivas. Essa postura fortalece a autoconfiança e demonstra integridade em todas as áreas da vida. A coragem também se manifesta na consistência das pequenas ações diárias. Tomar decisões difíceis, manter hábitos saudáveis, dizer não quando necessário e assumir responsabilidades impopulares são exemplos de atos de coragem que moldam o caráter. Cada escolha corajosa, mesmo que pequena, constrói uma base sólida para enfrentar desafios maiores no futuro. Um exemplo prático de aplicação é refletir sobre uma situação cotidiana em que você hesitou por medo. Pode ser algo no trabalho, na vida pessoal ou até em situações sociais. Imagine como teria agido com coragem estoica, mantendo a razão e os princípios como guia. Essa prática mental prepara a mente para agir corretamente quando o momento real surgir, reduzindo o impacto do medo e aumentando a segurança em suas decisões. É interessante notar que a coragem e a disciplina pessoal caminham lado a lado. Sem disciplina, a coragem pode se tornar impulsividade. Sem coragem, a disciplina pode se tornar rigidez estéril. Juntas, essas virtudes formam um alicerce para uma vida de propósito, liberdade interior e ação consciente. No ponto em que estamos,
quero convidar você para uma interação especial. Nos comentários, compartilhe um momento em que sentiu medo, mas decidiu agir de qualquer forma. Conte não só o que aconteceu, mas também como essa experiência impactou sua vida ou visão de mundo. Vamos criar um espaço onde histórias reais inspiram coragem e reflexão. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é um ótimo momento para se juntar à comunidade. Aqui, cada história, cada comentário e cada aprendizado conta, e sua participação fortalece um ambiente de crescimento coletivo. Não se trata apenas de assistir, mas de viver e aprender junto com outros que buscam viver de forma mais consciente e corajosa. Resiliência e superação de adversidades. A resiliência é uma das virtudes centrais do pensamento estoico, pois trata da capacidade de se adaptar e perseverar diante das dificuldades sem perder a clareza, a dignidade ou o propósito. Diferente da simples resistência, que pode ser passiva, a resiliência exige ação consciente, reflexão e uma postura mental firme. Marco Aurélio nos lembra que a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde, mostrando que é nos momentos difíceis que a força interior realmente se manifesta. Ser resiliente não significa evitar sentir dor, frustração ou tristeza. Ao contrário, significa acolher essas emoções, compreendê-las e, a partir delas, construir caminhos de superação. Um exercício prático é praticar a autoobservação constante. Quando algo negativo ocorre, pergunte-se qual aprendizado essa situação pode oferecer. Esse simples questionamento muda a perspectiva de vítima para agente ativo, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. Um ponto crucial da resiliência é a aceitação do que não pode ser controlado. Situações externas, opiniões alheias, eventos inesperados, tudo isso foge ao nosso comando. O estoico sábio foca no que está ao seu alcance, suas ações, suas escolhas, suas respostas. Quando conseguimos separar o que depende de nós do que não depende, liberamos energia para agir de forma eficiente e com serenidade. A disciplina emocional desempenha um papel central na resiliência. Pessoas resilientes não reagem de forma impulsiva aos desafios. Elas analisam, ponderam e escolhem a melhor ação possível. Essa prática requer treinamento diário, pequenas decisões do cotidiano, como manter a calma em uma discussão ou cumprir uma tarefa difícil sem procrastinar. Fortalecem a capacidade de enfrentar situações mais complexas com equilíbrio. Além disso, a resiliência se manifesta na forma de persistência inteligente. Persistir não significa insistir cegamente em algo que não funciona, mas manter a dedicação e adaptar estratégias até alcançar resultados positivos. Grandes exemplos históricos nos mostram que, muitas vezes, o sucesso vem para aqueles que se mantêm firmes, ajustando suas ações e aprendendo com cada queda. Um exercício útil é escrever uma lista das adversidades que você enfrentou nos últimos meses ou anos e refletir sobre como cada uma delas contribuiu para seu crescimento. Essa prática cria um registro tangível de resiliência e fortalece a percepção de que, apesar das dificuldades, você possui recursos internos para lidar com o que vier. No ponto em que estamos, quero convidar você para uma interação especial. Nos comentários, compartilhe um momento em que precisou se reinventar ou superar uma situação difícil. Conte como conseguiu manter o equilíbrio e o que aprendeu com essa experiência. Vamos criar juntos uma corrente de histórias inspiradoras, mostrando que resiliência é algo que se constrói e se fortalece na prática diária. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora. Aqui, cada comentário, cada história e cada reflexão ajudam a criar um espaço de aprendizado e crescimento mútuo. Sua participação é valiosa e queremos ouvir sobre os desafios que você superou e como isso transformou sua vida.
Autocontrole e liberdade interior. O autocontrole é um dos pilares fundamentais do estoicismo, pois nos permite agir de acordo com a razão, em vez de sermos arrastados por desejos e impulsos momentâneos. Quando cultivamos o domínio sobre nossas emoções, ganhamos uma liberdade interior profunda. Não dependemos de circunstâncias externas para manter a serenidade, nem permitimos que paixões nos governem. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre eles, mostrando que o controle real começa dentro de nós mesmos. Exercer o autocontrole envolve reconhecer os impulsos assim que surgem. Por exemplo, a raiva diante de uma injustiça ou a ansiedade diante de um desafio são reações naturais, mas não precisam determinar nossas ações. Um exercício prático é a pausa consciente. Antes de responder a uma provocação ou tomar uma decisão impulsiva, respire fundo, observe seus pensamentos e escolha a ação mais alinhada com seus valores. O autocontrole também se manifesta na gestão de hábitos diários. Pequenas ações, como resistir à procrastinação, manter uma alimentação equilibrada ou cumprir compromissos sem ceder a distrações, fortalecem a mente e preparam o indivíduo para desafios maiores. Cada ato de disciplina reforça a convicção de que somos capazes de guiar nossa própria vida sem depender de fatores externos para alcançar equilíbrio e progresso. Além disso, o autocontrole nos ajuda a lidar com prazeres e sofrimentos de maneira equilibrada. Não se trata de negar experiências prazerosas ou ignorar dificuldades, mas de manter uma postura consciente e moderada diante de ambos. Um exemplo simples: ao receber críticas, podemos sentir um impulso inicial de defesa ou raiva, mas a prática do autocontrole nos permite ouvir, refletir e extrair aprendizado, em vez de reagir impulsivamente. A liberdade interior alcançada por meio do autocontrole transforma nossa relação com o tempo e com as pessoas. Não nos tornamos reféns das expectativas alheias nem das distrações do cotidiano. Desenvolver essa disciplina requer prática constante e autoobservação, mas os resultados são visíveis: maior clareza nas decisões, mais serenidade em situações desafiadoras e uma sensação profunda de autonomia sobre a própria vida. Um exercício poderoso é escrever diariamente sobre situações em que cedeu a impulsos e sobre situações em que conseguiu manter o controle. Com o tempo, será possível identificar padrões, compreender gatilhos e reforçar comportamentos positivos. Essa prática fortalece não apenas a mente, mas também o caráter, consolidando o autocontrole como uma virtude viva e aplicada. Agora, quero propor uma interação especial para você. Nos comentários, compartilhe de uma situação recente em que conseguiu manter o controle sobre suas emoções ou hábitos, mesmo quando parecia difícil. Conte como se sentiu e o que essa experiência ensinou sobre sua própria capacidade de decisão e liberdade interior. Vamos transformar o canal em um espaço de trocas significativas, onde cada experiência ajuda a inspirar e fortalecer outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para fazer parte da comunidade. Aqui, cada reflexão, cada comentário e cada história compartilha aprendizado e crescimento. Sua participação é única e contribui para um espaço onde todos podem evoluir juntos. Coragem e enfrentamento do medo. A coragem, no estoicismo, não é a ausência de medo, mas a habilidade de agir com retidão mesmo diante dele. Marco Aurélio nos lembra que a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela, indicando que enfrentar medos é um exercício de escolha consciente. Coragem é, portanto, uma virtude prática. Nos permite agir alinhados com nossos princípios, mesmo quando o caminho é incerto ou desafiador. Enfrentar medos começa com a consciência deles.
Muitas vezes, nosso medo não se refere ao perigo real, mas à interpretação que damos aos eventos. Por exemplo, o medo de fracassar em uma apresentação pode ser mais sobre nossa percepção de julgamento alheio do que sobre o risco concreto. Reconhecer esse padrão nos dá poder. Quando entendemos que o temor é, em grande parte, uma construção mental, podemos lidar com ele de forma mais objetiva. Um exercício útil é a exposição gradual. Enfrentar pequenas situações que geram desconforto ajuda a treinar a mente e a fortalecer a confiança. Se o medo está ligado a falar em público, começar com um grupo pequeno de amigos ou familiares já é um passo significativo. A cada experiência superada, a coragem se torna mais natural e internalizada. Coragem também envolve a tomada de decisões difíceis, especialmente aquelas que exigem integridade. É fácil seguir caminhos confortáveis ou populares, mas a coragem se manifesta quando escolhemos agir conforme nossos valores, mesmo que isso gere resistência externa ou desconforto. Isso se aplica tanto a situações pessoais quanto profissionais. Defender uma ideia inovadora, admitir um erro ou enfrentar uma situação injusta são demonstrações de coragem prática e transformadora. A prática da coragem fortalece outras virtudes, como o autocontrole e a resiliência. Quanto mais nos expomos aos desafios, mais aprendemos sobre nossos limites e capacidades. A coragem não elimina o medo, mas transforma a relação com ele, permitindo que nos movimentemos apesar das inseguranças. Uma reflexão poderosa é imaginar os momentos do passado em que você evitou agir por medo. Como teria sido se tivesse enfrentado essas situações com coragem? Que aprendizado poderia ter sido extraído? Essa reflexão não é para se punir, mas para compreender padrões e se preparar para agir melhor no futuro. Agora, proponho uma interação. Nos comentários, compartilhe uma situação em que você sentiu medo, mas encontrou coragem para agir. O que motivou essa decisão? Como se sentiu depois? Vamos criar um espaço onde cada experiência inspire outras pessoas a encontrar coragem em suas próprias vidas. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e venha compartilhar suas histórias e aprendizados. Aqui, cada participação faz diferença e fortalece o caminho de todos que buscam crescimento e equilíbrio. Gratidão e transformação da perspectiva. A gratidão, segundo a filosofia estoica, não é apenas um gesto de educação, mas uma prática profunda que molda nossa visão do mundo. Marco Aurélio nos lembra que, quando você se levantar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de desfrutar e de amar. Essa atitude nos ajuda a focar no que temos, em vez de nos perder no que nos falta, promovendo uma mente serena e equilibrada. Praticar a gratidão significa reconhecer não apenas os grandes acontecimentos positivos, mas também os pequenos momentos que passam despercebidos. Um pôr do sol, uma conversa sincera com um amigo, o sabor de uma refeição simples. Tudo isso carrega potencial de reconhecimento e apreciação. Essa consciência transforma nossa perspectiva, diminuindo a ansiedade e aumentando o senso de satisfação com a vida cotidiana. No estoicismo, a gratidão também se estende aos desafios. Situações difíceis são oportunidades de aprendizado e crescimento. Ao refletir sobre momentos de dor ou frustração, podemos perceber como eles nos tornaram mais fortes, pacientes e resilientes. Essa mudança de perspectiva não significa ignorar o sofrimento, mas reinterpretá-lo como parte do processo natural da vida. Um exercício prático é o diário da gratidão. Ao final de cada dia, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser simples, como a gentileza de um desconhecido, ou complexas, como a superação de um obstáculo pessoal. O ato de registrar essas experiências cria um hábito mental que treina a mente para identificar e valorizar positivamente os eventos cotidianos.
Além disso, expressar gratidão a outras pessoas fortalece vínculos e promove empatia. Um agradecimento sincero, uma mensagem ou um gesto de reconhecimento podem transformar relações e inspirar reciprocidade. A gratidão torna-se, assim, não apenas uma prática interna, mas um agente de impacto social positivo. A gratidão também auxilia no controle emocional. Quando direcionamos atenção ao que é positivo e ao que já conquistamos, reduzimos a tendência a comparações improdutivas e diminuímos sentimentos de inveja ou frustração. Ela atua como uma âncora que mantém a mente firme diante de situações externas incertas ou adversas. Agora, convido você a uma ação especial. Reflita e compartilhe nos comentários algo pelo qual você sente profunda gratidão hoje. Pode ser algo grande ou pequeno, mas que tenha feito diferença em sua vida. Vamos criar uma corrente de reconhecimento e inspiração que toque cada pessoa que passar por este vídeo. Se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, cada história contada, cada reflexão compartilhada, fortalece o aprendizado e o crescimento coletivo. Sua experiência importa, e juntos podemos cultivar mais gratidão, coragem e clareza em nossas vidas. Autocontrole e domínio sobre si mesmo. O autocontrole, para os estoicos, é a chave que desbloqueia a liberdade interior. Epicteto nos lembra que nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Isso significa que, por mais que as circunstâncias externas tentem nos influenciar, o verdadeiro poder está em nossa capacidade de decidir como reagir diante de cada situação. Praticar o autocontrole não é suprimir emoções, mas entender e direcionar nossos impulsos de forma consciente. É a habilidade de pausar antes de agir, avaliar as consequências e escolher respostas alinhadas com nossos princípios. Essa prática reduz arrependimentos e promove uma vida mais coerente e harmoniosa. No cotidiano, o autocontrole se manifesta de maneiras sutis, como resistir à irritação em uma discussão, evitar procrastinação, manter disciplina nos estudos ou trabalho e escolher hábitos saudáveis mesmo diante de tentações. Cada pequena decisão tomada com consciência fortalece a mente e cria um efeito cumulativo de disciplina e estabilidade emocional. Além disso, o autocontrole nos protege de influências externas prejudiciais. Mídia, opiniões alheias, pressões sociais e até eventos inesperados podem desestabilizar nossas emoções se não tivermos clareza interna. A prática constante de autocontrole permite observar esses fatores com distanciamento, reagindo de forma racional e não impulsiva. Um exercício simples é a pausa consciente. Diante de uma situação que desperta emoções fortes, respire fundo, observe os pensamentos e sentimentos que surgem, e então decida sua ação com intenção. Essa técnica transforma reações automáticas em escolhas deliberadas, fortalecendo a percepção de autonomia sobre a própria vida. O autocontrole também influencia diretamente nossas relações interpessoais. Responder com calma, ouvir antes de reagir e não se deixar levar por julgamentos precipitados melhora a qualidade dos vínculos e reduz conflitos. A prática do autocontrole é, portanto, uma ferramenta de crescimento pessoal e social simultaneamente. A disciplina emocional nos leva a uma vida de consistência e propósito. Quanto mais nos conhecemos e aprendemos a gerenciar nossas reações, mais nos aproximamos da verdadeira liberdade estoica, a capacidade de viver alinhado com a razão e a virtude, independentemente do caos externo. Agora, quero convidar você a refletir e compartilhar. Qual situação recente exigiu mais do seu autocontrole e como você lidou com ela? Escreva nos comentários.
Sua experiência pode inspirar outros e enriquecer nossa comunidade com exemplos reais de superação e consciência. Se ainda não se inscreveu, faça parte da nossa comunidade de reflexão e aprendizado. Aqui cada história e cada insight são valorizados e juntos podemos fortalecer nossa prática de autocontrole, disciplina e crescimento pessoal. Serenidade diante do julgamento alheio. Uma das maiores lições do estoicismo é aprender a lidar com o julgamento dos outros sem perder a paz interior. Sêneca dizia que não é o que os outros pensam de você que importa, mas sim o que você pensa de si mesmo. Essa perspectiva nos ensina que a aprovação externa é efêmera e muitas vezes irrelevante diante da busca pelo autodomínio e pela virtude. A serenidade diante do julgamento alheio começa com a compreensão de que não podemos controlar as opiniões ou atitudes de outras pessoas. Cada indivíduo possui sua própria visão de mundo, experiências, valores e preconceitos que moldam suas avaliações. Tentar agradar ou satisfazer a todos é uma tarefa impossível e desgastante. O caminho mais sábio é focar na coerência interna, nas escolhas alinhadas com nossos princípios, independentemente da aprovação externa. No cotidiano, isso se manifesta quando enfrentamos críticas no trabalho, opiniões familiares, julgamentos nas redes sociais ou comentários de conhecidos. A primeira reação natural é sentir-se magoado, inseguro ou defensivo, mas o estoicismo nos convida a pausar, refletir e separar o que realmente importa. Pergunte a si mesmo: essa crítica tem fundamento? Está alinhada com a verdade? Ou é apenas uma opinião alheia? Essa análise racional reduz o impacto emocional e fortalece a confiança interna. Outro ponto importante é entender que a busca por reconhecimento externo pode se tornar uma armadilha. Pessoas que dependem constantemente da validação alheia correm o risco de viver uma vida superficial e instável, pautada por expectativas externas e não pelos próprios valores. A prática estoica nos ensina a cultivar autoconfiança e dignidade interior, tornando-nos imunes ao julgamento injusto ou desnecessário. Uma técnica prática é o exercício da visualização negativa. Imagine cenários em que você é criticado ou incompreendido e perceba que sua paz interior permanece intacta. Essa prática fortalece a resiliência emocional e nos prepara para enfrentar situações adversas sem perder o equilíbrio. Sereno diante do julgamento, o indivíduo se torna mais autêntico. Ele age de acordo com sua própria razão e virtude, e não para impressionar ou agradar os outros. Essa postura cria um campo de energia tranquila ao seu redor, tornando-o menos vulnerável a manipulações, fofocas ou pressões externas. Ao aplicar essa prática, você também influencia positivamente as pessoas à sua volta. Sua firmeza e serenidade servem de exemplo, mostrando que é possível conviver com diferenças de opinião sem entrar em conflito, cultivando respeito e compreensão mútua. Agora, quero convidar você a refletir e compartilhar nos comentários. Qual situação recente colocou você diante de julgamentos difíceis e como você manteve a serenidade? Sua experiência pode inspirar outros e gerar um aprendizado coletivo para nossa comunidade. Autenticidade e encerramento acolhedor. Chegamos ao último bloco, e aqui é hora de refletir sobre a autenticidade e a forma como ela transforma nossa vida e nossas relações. Autenticidade não significa apenas agir como queremos, mas viver de acordo com nossos valores, princípios e consciência. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra que ser você mesmo é cumprir seu dever com integridade e honestidade, sem ceder às pressões externas ou ao medo do que os outros pensarão.
Ser autêntico implica assumir responsabilidade pelas próprias escolhas e não se esconder atrás de máscaras para agradar ou se enquadrar em expectativas alheias. Isso exige coragem, porque muitas vezes a sociedade, familiares ou colegas tentam nos moldar, e o desafio é permanecer fiel ao que acreditamos ser certo. Ao cultivarmos a autenticidade, nos tornamos exemplos vivos de coerência e integridade, inspirando outros a fazerem o mesmo. Outra dimensão essencial da autenticidade é a capacidade de se conhecer profundamente, incluindo nossas falhas, limitações e pontos fortes. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade surge quando aceitamos quem somos, sem ilusões ou comparações desnecessárias. Ao reconhecer nossas imperfeições, conseguimos trabalhar nelas de maneira prática, sem ansiedade ou culpa, mantendo a serenidade e a clareza mental. Essa jornada de autoconhecimento e autenticidade também nos conecta com os outros de forma genuína. Relações baseadas em aparências e superficialidade raramente trazem satisfação duradoura. Já a conexão que nasce da transparência e da verdade interior fortalece vínculos e cria ambientes de confiança e respeito. Ao longo deste roteiro, exploramos várias lições estoicas: foco no presente, autodomínio, resiliência emocional, atenção aos detalhes, disciplina, coragem diante da adversidade, respeito pelo tempo e serenidade diante do julgamento. Todas essas práticas se unem para formar um modo de vida que promove calma, clareza e propósito. Antes de nos despedirmos, quero reforçar um convite muito especial. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça parte desta comunidade agora. Aqui valorizamos cada história, cada insight, cada experiência. Compartilhe nos comentários algo que você aprendeu com este vídeo, uma situação em que aplicou ou pretende aplicar essas lições e como isso impactou sua vida. Sua participação torna nossa comunidade mais rica, acolhedora e inspiradora. Além disso, queremos ouvir você. Conte sua história, compartilhe experiências que possam motivar outros a refletir ou simplesmente diga o que achou do conteúdo. Cada comentário tem valor, cada interação constrói uma rede de aprendizado mútuo e nos aproxima daquilo que realmente importa: viver com consciência, coragem e autenticidade. Concluindo, a prática estoica é um convite diário à reflexão, à ação consciente e à construção de uma vida mais plena e significativa. Que você leve essas lições consigo, transforme desafios em oportunidades e inspire quem está ao seu redor. Lembre-se, a serenidade, a autenticidade e o foco são conquistas que se constroem passo a passo, momento a momento. Agora que chegamos ao fim, respire fundo, reflita sobre cada ponto e sinta-se parte de uma comunidade que busca crescer junta. Inscreva-se no canal, participe, compartilhe suas histórias e aprendizado. Este é um espaço para evolução real, prática e acolhedora. Seja bem-vindo à nossa jornada de autodescoberta e estoicismo aplicado à vida moderna.